Então a Rússia participou da Primeira Guerra Mundial sem condições, achando que teria que mostrar para o mundo toda a sua força, todo o seu poder. Leigo engano, porque a partir daí a Rússia vai entrar numa sucessão de crises. Já estava lá desde o século XIX, uma população que estava passando fome. Veja, isso aqui são os antecedentes da Revolução Russa. A população passando dificuldade, passando fome, não é? As plantações não davam a quantidade de alimentos suficiente para que a população pudesse sobreviver. Não tinha condições. Lembrando que o território russo é gigantesco. Em alguns períodos do ano lá, a temperatura chega a 50 graus negativos. E com isso não tinha condições, não é? De aquelas plantações fornecer os alimentos necessários para a população russa. É um caos estava vivendo a Rússia. Inclusive a economia russa ainda possuía algumas características feudais. Ou seja, aquela forma econômica lá da Idade Média, onde a agricultura era a base de tudo. Então, isso é fundamental para que a gente possa entender. Temos que entender também que na Rússia, a saída da Primeira Guerra não foi humilhação, foi uma questão obrigatória para aquele momento. Não se tinha nenhum motivo, nenhuma razão para que a Rússia permanecesse na Primeira Guerra. As condições econômicas eram desfavoráveis, sociais. A Rússia vivia se metendo em conflito que fatalmente não ia dar certo. A inflação gigantesca, população passando fome. A Rússia tinha mais ou menos ali quase que 200 milhões de habitantes. Você põe aí 120, 130 milhões passando extrema dificuldade. Não é? E, além disso, vai surgir uma outra causa da Revolução, vai surgir lá no século XIX, que a gente já estudou. Estamos no século XX, 1917. Mas nós temos que entender que os conteúdos históricos, eles estão o quê? Muito bem atrelados, juntos um do outro, próximos. Então, o que é que vai se apresentar para a gente? Vai apresentar ali para a Rússia uma situação de dificuldade, e além disso, dessas situações socioeconômicas de muita dificuldade, você tinha ali a forte presença de uma ideologia. Que ideologia é essa, professor? Muito bem, a ideologia socialista, a doutrina social chamada socialismo científico, que foi criado lá no Manifesto Comunista de 1830, por quem? Por quem? Isso mesmo, Karl Marx. Marx, que vai dizer, que vai pregar, baseado lá atrás no iluminismo, uma sociedade igualitária, os mesmos direitos e deveres. Que se o Estado, isso é Marx falando, lá no Manifesto Comunista, em 1830, se o Estado não tivesse cumprido seu papel, ele teria que ser retirado do poder. E a retirada do poder teria que ocorrer de toda forma, mesmo que fosse através da força, mesmo que fosse através de uma guerra, mesmo que fosse através de um conflito civil. É isso que vai acontecer na Rússia. O Partido Socialista Russo começa a crescer na Rússia, começa a ter vários adeptos, começa a ter prestígio. E esse partido que vai dar vazão, que vai dar início à chamada Revolução Socialista Russa. Tá bom? E assim, vocês vão percebendo que esse processo revolucionário, utilização desse termo revolução, que eu já trabalhei com vocês em outras oportunidades, não é? Isso, em outros conteúdos, vai dizer o quê? Vai dizer que revolução
é uma mudança, isso, em todas as estruturas. O povo da Rússia estava cansado, passando uma fome extremada, viu nas ideias de Karl Marx a solução para seus problemas. Agora, isso não vai acontecer do dia para a noite, nem no piscar de olhos. Isso tem toda uma etapa a ser vivenciada. Existe ali estágios que têm que ser vivenciados para que a revolução pudesse acontecer. A Rússia sai e promove sua revolução, tira o rei do poder, aliás, o czar. Rei na Rússia não se chama rei, chama czar. Tira o czar do poder e promove ali um esquema revolucionário, um governo tipicamente revolucionário. Com isso, o rei é retirado do poder e começa a revolução. A revolução que no mesmo ano vai ocorrer duas, uma em fevereiro e outra em outubro de 17. A de 17, essa revolução de outubro de 17, é a chamada consolidação da revolução, com a liderança de um cidadão que a gente vai estudar, de um líder, e nós vamos aprofundar sobre ele, sobre a vida dele, nas próximas aulas. Então, isso posto, eu quero que fique bem claro sobre o significado do termo revolução. A conjuntura para acontecer a revolução na Rússia, estava tudo conspirando para acontecer esse processo revolucionário. As questões econômicas, políticas e sociais da Rússia estavam bem difíceis, estavam bem ruins. Para complementar essa situação, havia influência do socialismo científico criado por Karl Marx e nosso querido Friedrich Engels, quando escreveram lá o Manifesto Comunista, e Karl Marx vai escrever o livro O Capital. Uma das coisas complexas que nós temos hoje nas ciências humanas é entender Karl Marx, não é? Eu já li, reli várias coisas sobre ele e ainda hoje fico querendo entender cada vez mais. Algumas coisas eu comecei a entender e outras coisas estou nesse processo de execução de aprendizagem, não é? Então, a partir daí nós vamos conhecer todas as contribuições da teoria socialista de Karl Marx, de que forma isso vai prosseguir, de que forma isso vai penetrar no inconsciente dos russos e vão começar a absorver e colocar em prática toda essa situação que eu estive enfatizando para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido, não é? Absorvido até agora essas questões introdutórias da revolução, não é? O termo revolucionário e como essa revolução poderia ter o efeito dominó. Muito se temeu que essa revolução russa pudesse também atingir outros países, é bem claro, que tivessem em condições semelhantes à Rússia estava. Que condições eram essas? Condições ruins do ponto de vista político, a fragilidade política, econômica e social. Não é? Se tinha esse medo que isso pudesse acontecer, tá bom? Então, comece a analisar, identificar toda essa evolução dos princípios socialistas que vão ser o norte para a revolução na Rússia. Não é? Nessa introdução, devemos também bater numa tecla que é a questão do Partido Socialista, que havia ali duas correntes dentro do Partido da Rússia, porque muitas pessoas começaram a ser simpatizantes daquilo que Karl Marx havia escrito, daquilo que Karl Marx tinha defendido. Muitas partes no mundo também vão ter partidos socialistas, e na Rússia não vai ser diferente, e lá se desejava ter um regime socialista. Vai promover a revolução. A característica também da Rússia era uma economia tipicamente agrária, não é? Voltada para as áreas rurais dando prosseguimento à sua economia. Então,
as fábricas, as indústrias ainda estavam muito discretas na Rússia nessas primeiras décadas do século XX. Então, o século XX ele é cheio de situações importantes, fatos históricos importantes, que nós vamos nos debruçar, nós vamos estudar eles de cada vez de forma mais intensa a partir do nono ano. Então, com isso, nós vamos começar a adentrar especificamente no que foi a Revolução Russa, tá bom? E a partir de agora vai ser o foco do nosso conteúdo. Vocês vão perceber que vão surgir também alguns personagens importantes nessa Revolução Russa, Lenin, Trotsky, a dinastia Romanov, todas as situações irão perpassar o conteúdo, vão estar dentro, vai estar dentro do conteúdo da Revolução Russa, tá bom?